When you all with God and God is favor, ain't no stopping that. Seed in the ground is bound to grow. I didn't need to read a farmer's almanac. Used to deal with stress every day to the point I was gonna have a heart attack. Then the Lord said, rest in me, find rest in me, son, here's a parking pass. Woke up with purpose again, had to pick up the phone cause I knew it was calling. I may be in this world, but I'm not of this world, I'll be honest, I feel like a Martian. It's the Holy Spirit that's inside of me, set up a fire like a spiritual arson. You cannot break or shake us, you can't even kill us, cause we're bound to resurrect the coffin. Rise up, victory, open up the book and check the history. The power that lives in the enemy, no debate with defeat on my enemies. Rise up, victory, open up the book and check the history. The power that lives in the enemy, no debate with defeat on my enemies. Where you found them at the bottom of the map, had one foot inside the woods, other foot inside the trap. They didn't know what else to say, didn't know how to react, they just turned up the track. God playing boys. Selecionar e vou ver algumas questões ligadas a partir da intencionalidade de cada um. É lógico também eu vou ter oportunidade, se eu puder, de ir até, ou seja, a faculdade também, de alguns periódicos, se eu puder, universidades, então acompanha aí. Então, a questão analítica entre as compreensões da motricidade humana afirma que a teoria permite uma melhor interação entre teoria e prática na preparação profissional, que nos coloca amplitudes coletivas existenciais, que promove uma realidade entre o futuro profissional e a sua futura atuação, textos que irão atuar entre reflexão na ação sobre a ação. Então, reflexão na ação, que eu estou fazendo o gesto motor, e propriamente sobre a ação, eu vou ter uma maneira de autoavaliação, um processo de aprendizado. Então, este entendimento, a complexidade humana, e os campos misteriosos, místicos, mitocondriais, mitocondriais, entre essas maneiras evidentes, estreitas, entre a relação do processo de preparação do profissional. Ok? Há uma prática que depende desse assunto, desses fatores, ok? Entre esses campos cronológicos, entre o profissional atuante e o relacionamento entre o mercado e o tempo indispensável, que pode ser no tempo livre, e as obrigações sociais, o tempo obrigatório que liga ao trabalho, essa empregabilidade e fatores que venham destacar, panoramas importantes. Então, entre esses fatos, podemos dizer aqui, citar alguns autores, o Merleau-Ponty, Maurício Merleau-Ponty, a fenomenologia da percepção. Vamos logo em algumas fontes ligado ao treinamento esportivo. Tem aqui o Mauro Betti, por uma didática da possibilidade de implicações da fenomenologia de Merleau-Ponty para a educação física, Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 2007. Ok? Vamos lá, entre esse destaque, algumas referências que nos coloca familiares ligadas à didática, à motricidade humana, ok? Olha, tem também alguns parâmetros ligados a algumas leis que eu falei aí, que sintetiza Brasil, Conselho Nacional de Educação, diretrizes curriculares nacionais para a formação de professor da educação física em nível superior, ok? Em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, licenciatura plena, no meu parecer histórico aqui curricular, que eu já coloquei para os senhores e senhoras. O CNE/CP, o parecer 09,
de 8 de maio de 2001, Brasília, 2001, ok? Tem aqui também o parecer de 2004, ok? E 7, número 07, de 31 de março de 2004. CNE/6, né? Que são parâmetros ligados ao nível superior e a licenciatura plena. Então, nós olhamos que essas questões de licenciatura plena e o bacharel é uma mistura que coloca a motricidade humana, a educação física ou ciência da motricidade humana. Ou a motricidade humana é uma ciência, a educação física vai fazer parte dela. Qual é que bate mais forte aí na área da ciência? A motricidade humana ou a educação física? Ficou um tipo dualismo, né? A motricidade humana ela ficou aplicada no campo ópero e a questão de legalidade, a educação física sendo um parecer de leis. Você olha assim as leis, né? Entre os parâmetros de Brasília, a formação de professores da educação física. E tem uma dificuldade ainda de colocar a motricidade humana, ciência do movimento. Esse parecer é uma discussão bem antiga, mas dá gosto de discutir, porque se fosse só esses dois, mas esses dois parece que é um pequeno detalhe, mas é muito tema, que vem a ser acervos, gamas, gamificações importantes que venham destacar, ok? Então, por isso que eu até perguntei quando eu comecei a estar fazendo vídeo aí, para vocês compartilhar live, perguntei algumas lives perguntando o que é motricidade humana. Sou professor de motricidade humana, sou professor adjunto, aí não sabia nem o que é a motricidade humana. Educação física sabia porque já tem uma tradição, não só no campo internacional, mas nacional. Mas a motricidade tem os campos curriculares, você vai e compra um livro, sei lá, doutor em motricidade humana, especialista. Então, a motricidade humana, ela nos cria possibilidades, né? Por exemplo, aqui o Mauro Betti, ele vai falar o quê? Uma didática da possibilidade. 2 pontos. Da possibilidade. Nem tem o S. Implicações de fenomenologias, da fenomenologia, implicações da fenomenologia. Milhão Poti, para a educação física. Ok? Então, aí, sendo esse autor um neurocientista, ligado à psicomotricidade, para mim, psicomotricidade também é neurociência, que alguns colocam analista, né, ligado a alguns parâmetros importantes. Embora a história dele é interessante, para chegar aos campos da filosofia, bem conceituado, campo da neuropatia, que ele também fala bastante, eles colocam uma percepção importante, que ele declara. Então, eu não estou saindo dos parâmetros que intercalam, porque quando eu coloco o parecer em relação ao professor de educação física, coloco uma perspectiva brasileira, né? Mas exportativo, coloco motricidade humana, bate mais forte ainda, mais brasileira ainda, né? Que relaciona várias diretrizes curriculares, programa de formação profissional nas relações de ações de saúde. E é interessante, ações de saúde e outras grades curriculares. Você vai ler livros da década de 50, 60, 70, jornalismo, qualquer tipo de área que tenha relacionado aos campos, né, do corpo, no corpo, né, a expressão corporal, a complexidade, venha falar os campos cineáticos, né, cineastas, e que venha destacar uma expressão complexa, né, nesse assunto. Então, é lógico que a cinefisiologia, né, que eu coloquei como destaque aí também, ligado a alguns autores sobre atividade física em academia, o Matos, o autor Matos, né, que também declara que em 1996, depois eu vou ver, 2004, 2014, esse período aí, vamos pesquisar. Aí vamos lá, nossos artigos aí, ok? Eu vou dar uma olhadinha, eles são bem sucintos, tem as suas conclusões, explica rapidamente, entre a CAPES também, os telefonemas que eu liguei para lá, né, em questões só doutores podem escrever livros, gostei, né? Temos que estudar bastante esse compromisso evolutivo e em destaque, né?
Tem um Gonçalves também, pessoal, beleza?